Jovem Gênios, projeto final, rima fácil. O projeto vem tratar no que o curso pode resultar, e o conceito é trabalhar com os fatos reais para o aprendizado efetivo ser mais eficaz. E eu consigo notar ou relacionar os problemas vividos no ato de educar. E eu estou tentando pensar se o que eu estou criando não vai ter julgamento. Aprendi lá na Live 3 que isso cria distanciamento. E por falar em criar, eu comecei a exercitar. Criatividade é necessária, tem que parar de ser motivo adversário. E na tempestade de ideias eu decidi transcrever Brainting, Brainstorm e definição no decorrer. Nível 1. É preciso educar e eu paro para pensar e se comparar nós vamos encontrar celas, filas, intervalos, uniforme carcereiro. Não encaixa no contexto? No passado, século XVIII, Revolução Industrial. Estamos vivendo esse aspecto atual. E eu não vou invalidar, isso pode até funcionar, poderia não ser necessário, mas a massa utiliza o modelo bicentenário. Mas é aqui que eu sinto te desiludir. Professor, você não é o detentor, você pode ser até um ótimo mediador e vai ser rico, afinal seu aluno é mais crítico. Estamos todos conectados, todo mundo o dia inteiro inteirado, vivendo a era do acesso e do excesso, e isso não é por acaso. Aproveito para ressaltar um diferencial. Papear sobre a empatia é fundamental. Soft skills, conjunto de habilidade e competência. Vamos criar consciência. E diante da nova BNCC, habilidades socioemocionais é preciso ter. Vai ser um entrave, algo até genial, inteligência humana versus artificial. Mas não precisa ser assim, podemos intercalar uma ajudando a outra, isso vem para agregar. De repente penso num conceito, quero aprender, mas qual será o jeito? Assistir, ouvir, ilustrar, visualizar, demonstrar, discutir, praticar, ensinar, cada um com sua porcentagem, a pirâmide da aprendizagem. Agora eu vou rimar algo bem legal, e na hora de aprender a letra E é especial, porque eu posso praticar e posso teorizar, e na onda da aprendizagem um sexteto eu vou formar repetitivo e ativo, e isso vai classificar. E eu preciso entender que não existe só problema em errar. Nível 2. O meu aluno eu preciso ativar, mas como educador e estudante podem se relacionar? No meio dessa questão existe a situação, comportamento humano e jornada de evolução. O educador precisa ter a premissa de aprender e desenvolver. O mesmo desejo no estudante pode aparecer. Assim, existe a conexão apesar da diferença de geração. E é aí que eu vou introduzir. Metodologias ativas estão em tempo de se exibir. Para o método se fazer valer, o educador objetivo também deve estabelecer. Algo que aprendi nessa experiência é que, assim como a escrita é tecnologia, a aprendizagem é ciência. E para melhor esquematizar, a gestão tem a possibilidade de se ramificar. Objetivo, metodologia, avaliação e, para finalizar, seria bom o feedback rolar. E nessa mesma discussão, falando de gestão, PDAF vem agora para mostrar elevação. E posso ensinar uma microversão, a música do ABC para fazer a apresentação, com a letra P de planejamento, público-alvo e objetivo de aprendizagem que queremos no momento. E sem ordem alfabética eu sigo essa canção, com a letra D, o desenho é importante para se compreender. Lidando com alunos diferentes e que aprendem de modo desigual, pensar em metodologia ativa é um diferencial. O começo vem para o meio e muda a disposição, expõe a letra A de avaliação. É importante pensar qual modelo avaliativo utilizar. Entre diagnóstica, formativa e somativa, não esqueça de metodologia ativa. Para finalizar, com a letra F de feedback vai se dar. A troca deve ter, até mesmo para entender e principalmente respeitar o erro que muitas vezes só fazem discriminar. E de forma nenhuma eu posso deixar de citar. Em 1956, a taxonomia de Bloom começou a nivelar, e de degrau por degrau é possível evoluir, aprender através dos 6 espaços que é preciso subir, entender a individualidade, memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, são objetivos de aprendizagem. E para ser mais engajador, temos os verbos de comando a nosso favor. A curva do esquecimento trabalha, analisa o momento. É válido entender que a rima falada ainda há pouco teu cérebro pode não reter. A memória é seletiva e isso é normal. O mecanismo do cérebro filtra o que entende por essencial. Podemos pensar numa solução. Primeiro, leve esse ponto em consideração. Sabendo da curva do esquecimento, ela pode diminuir aquele papo de distanciamento. No nível 3, foi importante recordar e os assuntos abordados na live 1 e 2 reativar. E é preciso prosseguir e se aprimorar. A verdade é que tem jeito e a regra é inovar. A educação exige isso e podemos solucionar. A metodologia ativa pode auxiliar. Então, como desenvolver a aprendizagem efetiva? Falei aí em cima, a metodologia ativa. E posso especificar com a gamificação, que trabalha com engajamento, dinamicidade, prazer e dedicação. Existe benefício para a educação, conseguimos do aluno interesse e atenção. Ainda sobre gamificar, o que Tales é preciso pontuar. Na tentativa de estruturar, 8 pilares duplicados veio se apresentar. E vale lembrar que, além do racional, esse modelo lida com o aspecto emocional. E para inteirar os 6 S, temos que revisar e pensar em como inovar para experimentar, estudar, explicar, ensinar, exemplificar e, no caso de errar, saber como encarar. Nível 4.
Nessa última etapa, podemos discutir os paradigmas que se fazem presentes aqui. Estou falando sobre avaliação. A somativa, sendo a mais utilizada, requer atenção. Eu tenho que me preocupar só com o resultado? Apenas o conhecimento técnico é válido? Incentivamos a concorrência em vez da compreensão. Percebemos o quão tradicional é o modelo da punição. Sobre 5 problemas se pôde explanar. A forma como muitos avaliam precisa mudar. Então, falta coragem, mas avaliamos ensino em vez de aprendizagem. Nos dedicamos a diversas personalidades. É adequado saber se o modelo atende os perfis e retrata a realidade. Então, como avaliar de forma assertiva? Já sabemos como funciona a diagnóstica formativa e somativa. Podemos usar mais da tecnologia e aproveitar para entender melhor a metodologia ativa. O momento que vivemos nos levará para 2030 e aqui criamos perspectivas. Pensando no futuro, como será a educação, estamos no meio desse processo de transação. O foco será centrado no ser humano. Sabendo disso, temos que continuar andando. Tenho que frisar o diferencial capacidade humana com inteligência artificial. E ainda sobre avaliação, foi dada a seguinte questão: 3 modelos disponíveis para a complementação. Autoavaliar, avaliar em pares e avaliar em grupo. É possível sim entender tudo. Ainda podemos ponderar sobre a TRI e a TCT dialogar, pois existem teorias de resposta ao item, que aborda a precisão com a estatística, falando de uma forma mais específica, e pode ser que alguém conteste com a teoria clássica de testes, ao meu ver, algo menos simpático, pois só se ocupa com conceitos didáticos. E como estamos falando de avaliar, essa era do acesso e do excesso pode até ajudar. A avaliação online tem potencial. Pensa comigo, economia de tempo excepcional. Além disso, é possível ter feedback rápido nessa experiência se estabelecer e não esquecendo o principal, o foco no aluno é fundamental. Algo que precisa de atenção é o feedback na educação. A troca é importante e eu vou além, de educador com aluno e educador com educador também. Isso pode qualificar o processo de aprendizagem, tendo um pouco de cautela com a linguagem. O feedback pode ser dado, fazendo algumas colocações com cuidado. Que bom, que pena, que tal, e pode e deve ser usado nessa era digital. Ainda para melhor ficar, o uso das rúbricas pode funcionar, de maneira que o feedback elas podem prover. As rúbricas de aprendizagem são interessantes de fazer. Podem servir como ferramentas para avaliar, só pensa nos seus objetivos antes de elaborar. Cansada de falar e com a saliva esgotada, eu paro, dou uma pausa e aproveito para tomar uma água. E seguindo o raciocínio, eu penso no quanto estamos mais competentes. Graças ao Jovem Gênio, o curso se fez eficiente. E eu não sabia o que escrever e não tinha noção do que fazer. Então eu comecei a pensar no que o curso veio me despertar. E uma vez que eu tenho a era digital como aliada e que a eficácia nos diversos modelos de ensino já é comprovada, eu sou feliz sendo uma mediadora em sala de aula.